Aleluia. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito, você que está acompanhando o jejum aí, hoje nós vamos falar a respeito de um outro inimigo. São 3 inimigos que nós enfrentamos aí na parte espiritual: o mundo, a carne e o próprio diabo, Satanás. Então nós vamos falar hoje do segundo inimigo, que é o mundo. Ontem nós falamos da carne. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 18. (18, 15), né? É isso? Ah, é 1 João, não é? Não. Ah, João 18? Não, João 15. Eu também estou aqui em 18, estou acompanhando lá. É João 15. O versículo é o 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Foi uma fala de Jesus para os discípulos, e ele usou a palavra mundo, né? E segundo o contexto bíblico, quando nós falamos mundo, nós não estamos falando de um planeta, nós não estamos falando de um sistema, não é? De um cosmos, não. Nós estamos falando, sim, de um sistema e uma forma administrativa. Nós estamos falando de uma forma operacional, não é? Nesse contexto aqui, ó, é o sistema social, econômico, cultural e moral, não é? Dentro daquilo que é o plano de conduta do dia a dia. Então, esse sistema, a forma que o mundo aplica suas regras, suas leis. Então, você pode começar a olhar ao sistema administrativo, não é? Vamos falar do nosso país, não é? A nossa administração, a força da corrupção, a força do engano, a força da mentira, não é? Tudo aquilo que é natural do homem, tudo aquilo que se pratica. Mas, o governo que está aí, mas os governos anteriores também foram assim. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele tem essa forma de se conduzir. O que muda a nossa natureza, o que traz, não é, os parâmetros para a nossa vida, é o poder de Deus, é a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Senão, nós entendemos que as coisas são normais. Por quê? Porque é assim que funciona. Então, eu entendo que o que está acontecendo aí é de uma forma normal e natural. E eu vou aceitando os valores, né, a inversão de valores, eu vou aceitando a parte espiritual que vem através daquilo que é cultural, né? Então, eu vou aceitando a mistificação das religiões, né? Tudo aquilo, então, que vai sendo introduzido, a forma de se administrar o nosso país, né? Então, muitas coisas, elas estão acontecendo, não só aqui, como também nos outros países. A manipulação para se manter no poder, não é? Isso se chama política, não é? Cada um vai fazendo lá a sua manipulação, porque não querem sair, não querem deixar. Então, você vê, por exemplo, dentro do nosso plano de governo, não é? Nós temos lá 3 ou 4 figuras principais de apenas um partido, estão todos presos e condenados e tal. Mas não é a opinião pública assim, não é? Foram condenados por uma força de lei, não é? E por causa de um cara extremamente valente lá, de um dos ministros lá, não é? Que peitou todo mundo, mas hoje ele é chacotado pelo ex-presidente do Brasil, que faz chacota lá como chama ele lá, o ministro supremo lá? Joaquim Barbosa. Não é? Hoje o ex-presidente faz chacota dele, não é? Zoa com ele, aquelas coisas todas, tentando fazer o quê? Desmoralizá-lo. E também assim, ó, por outro lado, não é? Acusando ele também de querer ser o próximo presidente, dessas coisas e tal. Na verdade, tem 2 formas de pensar, não é?
nós achamos que ele está com medo danado de perder essa eleição. Mas é o sistema, é a forma. Não é? Agora, a forma religiosa, como que se conduz, qual é a força religiosa, qual é o centro religioso, né, de tudo isso, o que está por trás de todas essas coisas. Jesus Cristo falou assim, ó, que Satanás era o príncipe deste mundo, ou seja, ele que coordena e ele que manipula tudo, tudo, tudo. Não todos, mas tudo. Não é? Porque nem todos se deixam manipular por ele. Então, a igreja de Cristo, não é? Ela foi resgatada desses valores, dessa forma de se pensar e de se conduzir. Então, Jesus Cristo dá um alerta aqui, ó, vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Então, pega os valores da igreja e bota lá fora, para você ver só, se é todo mundo que aceita. Os camaradas passam uma noite inteira ouvindo qualquer tipo de som, qualquer parafernália. Bota a igreja aí até 10h30 fazendo som aí para você ver só se já não enche a porta da igreja aí de polícia. Ué, mas por que isso? Porque é assim que funciona o mundo. O mundo defende o que é seu. O mundo se aplica ao que é seu. Mas aquilo que não pertence, Jesus Cristo diz assim, ó, o mundo não vos ama. E amado, e tudo aquilo que está dando muito certo para a igreja, e ela está se envolvendo com o mundo, está descontextualizado da palavra de Deus. Jesus Cristo falou, ó, se vocês pertencerem a eles, eles te amam. Mas eles não te amam porque você não pertence a eles. Então, na verdade, é aquele tipo de pessoa que anda com você até o dia que você falar para ela assim, falar, olha, a sua conduta está errada. Você está errado nisso, 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 pronto. Perdeu o amigo, perdeu a influência, perdeu tudo, 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 tudo. Por quê? Porque essa pessoa tem os seus valores, ela não vai aceitar os seus. Então, Jesus Cristo disse assim, olha, o mundo, o sistema não aceita vocês, por quê? Porque foi de lá que eu chamei vocês. Foi de lá que eu chamei vocês. E o interessante é que quando você pega aqui o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, coloca ali para os irmãos lerem, você vai ler assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, aí fala, Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo agora, em termos assim, ó, de pessoas, e não de sistema. Em termos de pessoa, ou seja, Deus ama o pecador? Sim, e o pecado? Não. Me explica isso melhor. Você ama seu filho? Quem tem filho aí pequeno aí de 12 anos, 10 anos? Tem. Vocês amam seus filhos? Quantos anos tem a menina aí? Você ama ela? E se ela estiver doente? Você ama a doença que está nela? Mas ela está doente, você ama ela? É por isso, amados. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado que está nele. Assim como o pai ama o filho, mas não ama a doença que está no filho. Não ama o problema, não ama a forma com que o filho está tendo a sua conduta. Então Deus amou o mundo, as pessoas de tal maneira, que Ele deu o que era melhor, seu Filho unigênito. Olha, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso daqui, ó, explica assim, ó, resumindo por outro lado. Assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, vírgula, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa exatamente isso? O amor de Deus, assim, olha, que a gente não pode medir. Legal, eu gostei. Eu gostei do que você pensou. Se você pensou dessa forma, foi maravilhoso. Mas o que mais você pensou? Você não pensou que se alguém não tomar uma decisão aqui, está condenado? Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o mundo que estava condenado debaixo da entrega de Adão. Quando Satanás levou Jesus ao pináculo lá de um templo e disse a ele assim, ó, tudo te darei se prostrado me adorares, porque tudo me foi entregue. Se você continuar lendo, Jesus Cristo não disse para ele que ele é mentiroso. Jesus Cristo não disse para ele que nada te foi entregue. Mas Jesus Cristo diz para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e ao Senhor servirás. Mas Jesus Cristo não fez a réplica da palavra dele. Por quê?
porque ele estava falando de coisas espirituais, de valores que ele tomou daquilo que pertencia ao ser humano, minha raça, tua raça, a raça dos humanos. Tomou lá no Éden, estabeleceu uma aliança de morte. O salário do pecado é a morte. E Deus disse a Adão, o dia que você me desobedecer, você vai morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente. Então, o que Deus está promovendo aqui, é assim, o mundo está morto e está condenado. Não há força religiosa que possa resgatar uma vida diante de Deus. Não há valores no mundo, Jesus Cristo diz, se juntarem todos os tesouros existentes na terra, não pagarão o resgate de uma alma. Não é, os valores são outros. Então, o que Deus está dizendo aqui, o evangelista João está aqui, dizendo, é que Deus amou um mundo condenado e proveu para esse mundo uma porta de salvação chamada Jesus Cristo. E aqui, para que todo aquele que nele crê, é a atitude, é o posicionamento, é o assumir, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha, se não crer, então perece e não tem a vida eterna, mas tem a morte eterna. O que o ser humano precisa entender é que o corpo físico morre, mas a alma e o espírito não. Vai viver eternamente com Deus e eternamente sem Deus. Aí chama dano de segunda morte. É a morte espiritual, é viver longe de Deus, viver em condenação. Porque ali fala assim, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Lembre-se que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Não em corpo, não semelhança física, mas em semelhança espiritual. Deus é espírito. E em semelhança de eternidade. O homem também, a alma e o espírito, eles são eternos. Eles não morrem. Não morrem no sentido de acabar, como o corpo vai ter que ser enterrado. Não, isso continua. Do pó viesse ao pó tornarás, está falando do corpo, mas o espírito eu requererei. Para que Deus quer uma coisa que não existe? Para que Deus quer uma coisa? E por que existe a condenação? Porque certamente a alma e o espírito do homem caminharão eternamente em condenação e não há quem possa livrá-los. Então, o mundo ele não vê em termos religiosos esse valor. E o mundo busca distrações, o mundo busca as coisas do dia a dia, mas ele não separa o tempo para a adoração ao Deus único e verdadeiro. Mas o mundo, no seu sistema religioso, adora tudo que lhe é apresentado. E apresenta tudo para ser adorado. Tudo para ser adorado. Mas a Bíblia, ela filtra todas essas coisas e ela coloca Jesus Cristo no centro de toda a adoração. No centro de toda a importância da criação de Deus, da criação divina. Então, o sistema, essas coisas são do mundo, são coisas perniciosas, pecaminosas, são valores invertidos, são situações para incutir nos nossos corações crenças e valores, os quais a Bíblia não nos respalda. Então, aquilo que não tem respaldo bíblico não interessa para aquele que entregou sua vida a Jesus, para aquele que tem interesse na vida eterna. Quem não tem interesse na vida eterna, vai defender os valores que ele acredita, não há problema nenhum, é o livre-arbítrio do ser humano. Mas como igreja, nós defendemos os valores de Deus, os valores que Deus nos deu através da sua palavra, para que sejam aplicados na minha vida, em nossas vidas. Amém? Quando você pega lá, você quer ver outra coisa? Olha o valor. João, nós somos em João, pega o capítulo 1 de João aí. Olha o que o evangelista escreve, No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a ação de Deus e disse Deus. Haja, aconteça. Então, Deus como Criador, Jesus Cristo como realizador de todas as coisas. Então, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu e o Pai somos um. Nós servimos a um Deus trino.
subsistente em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um com a personalidade diferente, com ações e atitudes diferenciadas, mas os 3 concordam em um. Ou seja, eles têm a concordância em tudo o que fazem. Cada um tem o seu ministério e a sua forma. Amém? Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Está falando de Jesus, ó. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Está falando de alma, não está falando de lâmpada. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Então vejam que está falando de coisas e forças espirituais. O homem natural, a mente natural, entende essas coisas aí como luz. O que eu estou vendo? O que é isso aí? Uma luz. Está claro, é luz. Está escuro, é noite, é escuridão. Mas aqui faz distinção entre luz e trevas. Trevas é assim, ó. Entendimento cego. Não consegue compreender as coisas e os valores de Deus. O mundo e a sua concupiscência, ele passa. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Daqui a pouco a gente lê esse versículo aí para você. Então a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é a luz que entra no entendimento. Não é a luz que eu abro os olhos e vejo. É uma luz diferenciada. Agora, você quer ver uma coisa? Deixa eu só complementar aqui, aí nós vamos voltar lá para o Evangelho. Um minutinho só, Pedrinho. Versículo 9 aí, do mesmo capítulo. Ó. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Então, Jesus Cristo hoje, tem muita gente que só conhece através de filmes. Não tem um valor. Ou tem ele como um mártir. Tiradentes também foi um mártir. Outros têm ele apenas como um profeta, alguém que ultrapassou valores humanos na sua época. Mas não vê nele o valor salvífico, o valor da salvação. Porque Isaías, no capítulo 53, há 850 anos antes de Cristo, ele profetizou assim, olha, que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Por quê? Porque ele era um homem natural para quem olhasse de uma forma natural. Mas quem olhasse crendo, veria então o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. É diferente, por quê? Porque parte da atitude, parte de você e de mim. E por isso que nós conseguimos, alcançamos essa graça do Senhor, de enxergar além de. Isso é a luz do entendimento. Quando você chega a uma pessoa e diz assim, entrega a sua vida a Jesus, a pessoa não entende, ela, mas entregar, crer em Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu creio. Sim, eu creio. Mas de que forma você crê? Quem me serve, me segue. Você segue ao Senhor? Você se orienta pela palavra dEle? Conhece os valores dEle? Não é? Você obedece às regras dEle? Sabe o que Ele quer e o que Ele não quer? Não sei nada disso. Então como é que você serve Ele? Então você gosta dEle. Pode até ter uma espécie de amor, mas então não tem uma entrega, porque quem se entrega se sujeita. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então o mundo, ele vê valores diferenciados, ele projeta um Cristo, e a imagem de um Cristo esconde e oculta o poder e a glória. E as pessoas vão por aquilo que vem. E o mundo, o sistema do mundo é assim, olha, eu preciso ter e eu preciso ver. Jesus Cristo conversa com Nicodemos, um sábio da época, e diz, se não nascer de novo, não vê. E se não nascer da água do Espírito, não entra no reino de Deus. Então são valores que, por exemplo, assim, as pessoas que agem naturalmente, que não buscam esses valores dentro da palavra de Deus, elas não têm o entendimento. E isso
é que a Bíblia também chama do sistema do mundo, não é? Faz aquela coisa superficial a respeito de Deus e oculta justamente a glória e a imagem de Deus. Não é? Olha, o mundo foi feito, foi tudo criado por Ele, mas o mundo não o conheceu. Não assim como, Jesus, quem é Jesus? O Filho de Deus. Não, eu estou falando de Jesus que é meu vizinho lá. Tem um cara lá que chama Jesus, é meu vizinho. Trabalhei com um mecânico lá no interior, chamava Jesus. Então, quem é Jesus? Meu vizinho. Não, o rapaz lá, meu amigo de serviço. Ou estamos falando do Filho de Deus. Os valores têm outro. A Bíblia diz assim, que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito. Você pode chamar Jesus de Jesus quanto você quiser, mas a hora que for movido pelo Espírito dele, ele te reconhece. Amém? Porque ele diz assim, eu vou para o Pai e vos enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o homem do erro, da justiça e do juízo. E ele me glorificará porque recebeu do que é meu. Então, a única forma do homem, do ser humano, seja ele do sexo masculino ou feminino, ou do que for aí, que estão criando hoje por aí, se esse verdadeiramente buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor pelo Espírito dele, ele será ouvido e será aceito. Amém? Então lá, versículo 10, deixa eu ver aqui. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Todos quantos receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Todos quantos o receberam. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E João complementa dizendo assim, os quais não nasceram do sangue, os quais não nasceram da vontade da carne. Não é de uma concepção carnal que se nasce espiritualmente para Deus. Não é da relação sexual de um homem ou uma mulher que se nasce. Não é da vontade do homem, mas é de Deus. É um nascimento espiritual. Aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse reino é um reino presente. Mas você só vê através do novo nascimento. E como é que se nasce novamente? Versículo 12, volta para trás aí. Todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é simplesmente uma posição, quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu sou crente. E que crente faz? Crente não bebe, não fuma, crente não prostitui, crente não sei o quê, crente isso, crente aquilo, crente aquilo, crente aquilo. Eu sinto muito, só nessa toada você vai deixar de fazer os prazeres da vida e ainda vai para o inferno. Por quê? Porque não há valor nisso. O valor está dentro, está na mudança interior para se refletir no exterior. Deus não nos transforma de fora para dentro, nos transforma de dentro para fora. E o processo de Deus, de libertação, é assim. Começa lá no coração, começa pela fé, começa no crer. Aos que creem no seu nome, e não aos que acham bonito. Jesus Cristo falou, tem um bando aí que me segue, me serve, mas é só por causa dos meus milagres, por aquilo que eu faço. E o temor que eles têm para comigo é só dogma, ensinamento e doutrina. Mas o coração deles está longe de mim. Você quer ver só uma coisa? Como Jesus Cristo tinha umas tiradas, amado, que os fariseus ficavam doidos com ele. Ele diz assim, olha, deixa eu ver se eu acho aqui para você. Olha, capítulo 6, o capítulo 6 inteirinho, ele só está falando, assim, de corpo e sangue, não comer da minha carne, beber do meu sangue, eu sou o pão vivo, aquela coisa total. E os caras o negócio está fervendo lá, nessa pregação de Cristo aqui. Mas ele tem bastante discípulos, ele tem bastante seguidores, ele tem bastante gente interessada nos milagres, nas curas, na libertação. Porque tem pessoa que vai para a igreja, sabe por quê? Porque tem medo de ficar endemoniado. Porque viu um dia na igreja alguém sendo liberto, ele ficou com medo, já é um bom caminho.
Mas se não crer que Jesus Cristo é Senhor, vai viver na igreja e vai para o inferno. Vai ser condenado. Porque Jesus Cristo disse, ó, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e encontrará pastagem. Então há essa necessidade. No céu não entra amizade. No céu não entra porque é amigo. No céu não tem jeitinho. E o segurança da porta do céu lá não é Pedro. Quem acha que Pedro tem a chave do céu e é o porteiro do céu, aquelas coisas, isso é tudo parafernália religiosa. A Bíblia não contextualiza isso, não segura essa onda aí. Portanto, tudo isso é papo furado de quem não quer compromisso com a verdade. Porque Jesus Cristo disse, eu sou a porta. E Ele é suficiente em todas as coisas. Amém? Aleluia. Diz assim, olha. Capítulo 6, versículo 53. Jesus Cristo disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também, quem de mim se alimenta, vive por mim. Este é o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram um maná no deserto e morreram, mas quem comer deste pão viverá eternamente. Disse essas coisas estando na sinagoga em Cafarnaum. Nossa! Comer do sangue, então tem que picar o cara aí agora, sangrar ele e nós já vamos garantir a nossa eternidade. Ele está falando de fé, ele está falando de crer, ele está falando de receber, de conceber Ele no coração, na alma, no espírito, de entender o seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, não é? O sofrimento do seu corpo, que deu o sofrimento, não é? Para nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras ou ferimentos, nós fomos sarados e curados. E pelo seu sangue, o sangue derramado de Cristo Jesus, não é? Aponta para uma nova aliança eterna que Deus aceitou. Foi um sacrifício que Jesus Cristo está dizendo assim, ó, comer a minha carne e beber o meu sangue, significa aceitar o sacrifício que eu vou fazer, crer. Então, quando a pessoa diz, aceita Jesus, entrega a tua vida a Jesus, ó, se entrega ao sacrifício único e verdadeiro, dá a sua vida a Jesus, recebe Ele como Senhor e Salvador na tua vida. Era isso que ele estava falando. Agora, você quer ver a decisão de muitas pessoas? Põe aí no da frente aí. Acho que é 7, né? Ah, não, 60. Olha lá. Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram. Disseram o quê? E aí? Duro é este discurso. Quem o poderá ouvir? Duro esse discurso. Quem pode ouvir isso? Esse negócio de beber sangue, isso não é coisa de crente. Calma, irmãos. Aquietai-vos e vede a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Então, começou aí. Jesus Cristo vai falar em cima disso aí. Eu não vou entrar no assunto, que senão o jejum aqui vai embora. Mas versículo 66. Agora vem, ó, a filtragem, ó. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás. Ou a pessoa, ela tem um compromisso verdadeiro com Deus, ou ela é uma pessoa extremamente escandalizada, se escandaliza com tudo, se escandaliza com o buraco no teto, se escandaliza com a luz apagada, se escandaliza com a goteira, se escandaliza com coisa, o outro que pisou lá no cocô e veio aqui hoje se escandaliza com aquilo, que isso não pode acontecer na igreja, que não sei o quê, o seu compromisso é com quem ou com o quê? Em quem você tem crido ou no que é que você tem crido? Tem que decidir. Porque quando acontecem essas coisas, aí ó, foge, ó. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram para trás, já não mais andaram com ele. Por quê? Porque a fé era uma fé superficial.
Era uma fé de fantasia. Não era uma fé genuína para a salvação. Você tem que servir a Deus e a Jesus Cristo por causa da salvação. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, 3 forças, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, isto não são do Pai. Essas coisas não são de Deus, mas são do mundo. E o mundo e a sua força maligna passa. Mas o que faz a vontade de Deus, esse permanece. E aí? Quem você é hoje? Você está dentro ali? Você vai voltar para trás? Você vai se escandalizar? Vai continuar se escandalizando? Com o problema daqui, com a luta dali, com aquela coisa e tal? A perfeição está em Deus, não está nos homens. Amém? A força está em Deus, o poder pertence a Deus, a perfeição está nele. Em nós está o segui-lo e procurar da melhor forma acompanharmos e nos aproximarmos da sua verdade. Amados, os anjos reivindicaram a pregação do Evangelho e Deus não deu a eles. Deus não permitiu a eles. Agora, dá uma olhada nas atitudes dos anjos. Acha que ele aceitaria uma afronta? Acha que ele aceitaria isso? Eles não aceitam. Por quê? Porque não têm o entendimento de quem nós somos. Nós sofremos e amamos, e eles seguem ordens. São seres criados para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Mas não recebem ordem de nenhum, de ninguém aqui da terra. De ninguém. E muitas vezes você vê até religiões aí, né? Colocando cor nos anjos. Os nomes estão na Bíblia. Mas que é o anjo isso, que é o anjo aquilo. Tem outros que não, meu anjo da guarda, meu anjo da guarda. Pisa na bola para você ver se você não te senta o pau na cabeça. Pisa na bola para você ver só. Veja bem aquele anjo guardião lá, que estava lá no caminho lá como chama o profeta do jumento lá? O Balaão. Dá uma olhadinha no perfil do anjo. O anjo no caminho com a espada desembainhada. Qual é a intenção dele? Eu te benzo e eu te curo. Eu te benzo e eu te mato. Show, Balão! Nem Pedro, quando lançou mão da espada, não perdoou a cabeça do cara lá, arrancou a orelha dele numa pancada. O anjo estava muito bem intencionado. Né? Tanto é que o jumento olhou e falou, estou fora. E o jumento caiu para o campo afora. Falou, sou besta. Mas, amados, então assim, olha, o cristão, os valores dele são diferentes. Por isso que nós procuramos lutar contra os vícios. Por isso que nós lutamos contra a prostituição. Onde você aprendeu sobre a prostituição? Sobre o pecado na carne? Todo pecado é fora da carne. Mas o pecado da prostituição é na carne. Por quê? Porque a carne é o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis vós que os vossos membros são para a glória de Deus e vocês são a habitação de Deus? Então, vai sujar o templo, vai sujar aquilo. Chama uma pessoa na tua casa, puxa uma cadeira para ela, a cadeira está toda suja, manda a pessoa sentar lá. Ele vai sentar, ou ele vai pedir um pano educadamente, ou então ele vai dar um jeitinho lá de disfarçar, ou então ele vai sentar bem na beiradinha. Não, fica à vontade. Não, estou bem aqui, estou com um probleminha de coluna. Não é? Acha que o Espírito Santo vai habitar a quem se une a uma meretriz, em prostituição? A Bíblia diz, serão 2 uma só carne. Ué, que conduta espiritual é essa? Então, amado, essas coisas assim, ó, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Você percebeu uma coisa? Você sabe o que é aquele vírus lá, o HPV? É isso, é HPV? Esse que está tendo a vacina agora. De onde vem esse vírus? Qual é a origem dele? Não. Relação sexual. É a única forma de você pegar ele. Você viu que, assim, olha, o mundo já está dando a cobertura e fazendo aquilo que ele pode.
As meninas, a partir de 11 anos, já têm que tomar uma vacina contra o vírus do HPV. Significa que? Significa que existe uma pá de adolescentes aí, sabe, comprometendo a vida futura, comprometendo ovários, comprometendo um monte de coisa, vai ser mãe de família, não vai acabar não tendo filho, vai acabar se comprometendo, aquela coisa toda tal. E o mesmo capeta que hoje instiga elas a fazer um sexo fora de tempo, a viver nas baladinhas por aí, quando ela casar, vai falar para o marido dela, ela não presta, não pode te dar um filho, vai arrumar outra. Esse é o sistema, é assim que funciona. E o diabo age dessa forma. Tem que fazer isso, tem que fazer. O país tem que fazer alguma coisa. Tem que dar a vacina já para as meninas mesmo. Vai fazer o quê? Mas isso significa prematuridade na vida sexual. Estão empurrando. Por quê? Porque já está acontecendo. Porque o índice de atendimento lá no hospital, lá, e as estatísticas estão muito altas de adolescentes infectadas. É um mundo, meu irmão. Funciona desse jeito. Agora, quando a igreja chega no adolescente e fala para ele, olha, nossa conduta deve ser assim, assim, assim. O nosso Deus nos orienta para nós termos uma vida sexual sadia, para vocês esperarem o tempo, para vocês assumirem um compromisso de namoro, noivado, casamento, para vocês formarem uma estrutura familiar, gerarem filhos. Ah, esse papo de igreja é quadrado, meu. Estou fora, estou no quadradinho de 8. Então vai. Vai. Mas lembre-se, Deus não está de olhos fechados para nada dessas coisas. Portanto, a necessidade que eu e você como igreja temos é de correr para baixo das asas do Senhor, clamarmos pela sua misericórdia. Amém? Por quê? Ó, deu certo, tá? Mas eu vou explicar uma coisa para você aqui, ó. Entra no campo da numerologia. E lógico que, né, a gente não vai muito pela numerologia, mas a Bíblia também é um livro de números e de datas. Tá bom? Mas você dá uma olhada no versículo dos caras que voltam para trás. Dá só uma olhada no versículo dos caras que voltam para trás. Não é? Vê só o meio que está ali. E dali para frente, né? Vamos embora que atrás vem gente, nós vamos glorificar a Deus. Amém? 3 forças, 1 João, capítulo 2. Versículo 15. Aliás, pega do versículo 12 lá, que já entra todo mundo aqui, ó. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, meninos ou mancebos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. O que eu vos escrevi? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Amém? Crês tu isto? O primeiro versículo que nós lemos aqui, qual foi? Foi João 15 lá. O que ele falou? Se o mundo vos odeia, saiba que antes de odiar a vocês, ele odiou a mim. Vós não sois do mundo,
Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Portanto, cristão, é a igreja que nós cantamos, glorificamos, ceiamos, não é? É aqui que nós nos rendemos ao Senhor. É aqui que nós apresentamos o nosso corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Então, a força do Senhor, o poder do Senhor que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é? Vai te dar graça, vai te iluminar. E para encerrar, vai lá no Evangelho de João, capítulo 3, que eu falei algo e não vou deixar para trás. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que significa? Que o mundo estava condenado. E está condenado. É só quem entregou a vida a Jesus, quem creu na obra expiatória dele. Porque você tem que entender uma coisa: se religiões, se credos, se nomes, se sacrifícios resolvesse o problema da salvação, conscientemente, na sua razão, por quê Deus permitiu o sacrifício e o sofrimento do seu Filho? Se outras coisas resolverem o problema, é porque não resolve, é porque não tem. Então, se profetas, nomes dados, santos beatificados, valores por aí, crenças, formações, figuras, frases, resolvesse o problema da alma e não a condenasse, não permitisse que ela fosse em condenação, Deus não teria sacrificado seu Filho. Deus não teria permitido o sacrifício de Jesus Cristo. E é nisso que o mundo treme. É por isso que o entendimento é cego. Por isso que os valores são invertidos. Por isso que Satanás, através do seu sistema, ele procura ocultar isso dos homens e levar o ser humano a adorações, obras, ofertas inválidas, sacrifícios sem valor. Nada disso salvará o homem, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por quê? Porque já está julgado. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Acabou, mas dali para frente, a geração foi condenada. Os que se buscaram em Deus, se espelharam em Deus, através lá dos profetas, esses fizeram a parte aqui, o apontamento e aquilo que era a razão de Cristo. Fora disso, já era. João 3, 17, 18. Quem crê nele não é julgado, olha lá, ou condenado, né? Mas quem não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Então entenda nisso. Quando você aceita Jesus, você sai do julgamento da condenação. Quando você não aceita, você ainda está debaixo do julgamento da condenação. O tempo da graça é isso, é a oportunidade e o tempo que você tem para tomar decisão. 19. E o julgamento é este. O que João falou lá no capítulo 1? Ele era a luz. Ele era a luz dos homens. Ele era a luz dos homens, não é? Olha lá. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo? E a frase lá em cima, julgamento é este. Que tipo de julgamento sei esse daí? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amém? Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Porque os corações estavam sobrecarregados e ocupados. Quando Jesus veio ao mundo, diz assim, não havia lugar para ele nas estalagens. Então ele foi para o campo. Foi para uma manjedoura. Então, amados, eu quero que você entenda que Deus encontrou um lugar para o Filho dele dentro do teu coração. É por isso que você está aqui. Amém?
Porque Deus encontrou um lugar para o Filho dele dentro dos nossos corações. É isso que nos diferencia espiritualmente das demais pessoas. Não somos melhores que ninguém. Não estamos aqui para condenar ou para dizer isto ou aquilo, ou determinar, mas para instruir e atentar para a palavra de Deus. Eu sei em quem tenho crido, então eu atento para a sua história, atento para as suas leis, atento para os seus estatutos. E é assim que nós devemos fazer. Essa é a nossa conduta. O que tem lá fora, no sistema, não serve para nós. Foi, é e sempre será enganoso para a minha vida e para a tua vida. Gênesis 3, versículo de número 6. Eva, antes de desobedecer a Deus, ela foi motivada, ela foi excitada espiritualmente, e ela então praticou as 3 coisas que João disse. Não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo, resumindo, o que há no mundo, são 3 coisas, 3 concupiscências. Concupiscências é um desejo incontrolável. Sabe aquela vontade doida que você tem de comprar de coisa? Isso é uma concupiscência. Se tem grana, não tem problema, né? Pode comprar à vontade. Se não tem grana, vai dar problema. Não é? Então, ou seja, o seu desejo que você não controla vai te levar a um dano. Tá bom? Mas é só um exemplo. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Concupiscência da carne. Árvore agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Tomou o seu fruto e comeu. Por quê? Por causa dessas 3 forças aí, ó. É lógico que ela veio sendo induzida. É lógico que tem todo um contexto, não é? Tem todo um contexto de você ouvir. Por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. A fé vai para Deus. Mas se você ouve muita caca, você vai crer na caca. É assim que funciona, amados. Está escrito na Bíblia, ela é inerrante. Ela é inerrante. Amém? Então, essas 3 forças aí, tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, isso não é de Deus, isso pertence ao mundo. Vamos fugir de toda aparência do mal. Amém? Então, existem muitas coisas que nós gostamos, mas nós não fazemos por quê? Por amor a Deus, por respeito às leis de Deus e por amor, pelo valor do sacrifício de Cristo, pela glória da sua morte e da sua ressurreição. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Fecha os seus olhos um pouquinho, vamos orar. Senhor, Tu és o Deus bendito eternamente, nós glorificamos a Ti. Exaltamos o Teu nome, meu Pai amado, aleluia, porque verdadeiramente o Senhor tem nos guardado, tem nos fortalecido, tem dado, Senhor Deus, as instruções necessárias para que nós possamos, ó Senhor Deus, organizarmos a nossa fé, nossa alma, nosso espírito, meu Pai, para que possamos, ó Senhor Deus, assumirmos os compromissos, ó Senhor, de fidelidade para contigo, meu Pai amado, de seguir-te a Ti, de repreendermos as coisas do mundo, os valores invertidos, Senhor, as amizades mundanas, Senhor. Meu Deus querido, que o propósito, Senhor, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, propósito de trazer a luz ao nosso entendimento, iluminar nossos corações, Senhor Deus, aleluia, possa estar presente aqui nesta noite, possa ser derramada sobre nós, ó Pai querido, reforçando, Senhor Deus, nossa fé.
abençoando a cada dia mais os teus filhos, aqueles que tomaram decisões, aqueles que fizeram mudanças na vida, aqueles, ó Senhor, que colocaram um basta, Senhor, nas forças mundanas, ó Senhor, em suas vidas, e, ó Senhor, se voltaram para a cruz, meu Pai amado. Cobre estas vidas com teu santo sangue, cobre, Senhor Deus, com tua mão protetora, meu Pai amado, aleluia. Que a sombra da tua destra, Senhor, esteja presente. Senhor, que toda a força do mal seja repreendido, meu Deus querido. Em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo, Senhor, que o sistema mundano apresenta como solução, apresenta, Senhor, como saída, como escape. Nós sabemos, ó Senhor Deus, que tudo isso, Senhor, são falsidades, ó Pai. Quantos milagres, sinais, prodígios e maravilhas feitos hoje, Senhor, e como num passe de mágica, amanhã deixaram de existir, Senhor. Então o que era hoje não será amanhã. Mas, Senhor Deus, a fé, os milagres, aquilo que tem sido genuíno da Tua palavra, meu Pai, isso tem permanecido. Aqueles que têm crido, aqueles que têm olhado, Senhor Deus, aleluia, para a cruz, Senhor, como, Senhor, a fonte da salvação, meu Pai amado. Tem te encontrado, Jesus Cristo, tem encontrado a tua verdade ali, tem encontrado a tua ressurreição e tem renovado as esperanças. Renova, Senhor, em cada um de nós nesta noite. Senhor Deus, a esperança da salvação, Senhor, a esperança da tua volta, o arrebatamento da igreja, o novo céu, a nova terra, Jesus Cristo, aleluia. Guarda-nos, ó Senhor Deus, de toda a cilada do inimigo. Guarda-nos, ó Senhor, de todo o cerco do inimigo, de todo o levante do inimigo, meu Pai, de tudo aquilo que é enganoso, mentiroso, de tudo aquilo que é mágico e encantador. Em nome de Jesus, nós queremos a realidade, meu Pai amado. Senhor, vamos para o bocado seco e com ele a tua presença, e desprezamos o boi cevado, com ele a contenda, a discórdia e a destruição. Senhor Deus, porque cremos nos valores da tua palavra, e como o apóstolo declarou, Senhor, nós também declaramos, sabemos em quem nós temos crido, e que é poderoso para guardar a nossa fé até aquele grande dia, e não somente a nossa, mas de todos quantos nele crer. Senhor, a luz veio ao mundo, Senhor Deus, aleluia, e nós amamos a luz, nós recebemos a luz, nós absorvemos a luz, ó Pai, e podemos contemplar a Tua glória, a Tua verdade, a Tua salvação e a Tua vida, em nome de Cristo Jesus. Amém.